Olá! Eu recentemente coloquei aqui no canal as resenhas de 2 romances de Lima Barreto, né? Que eu recomendo que você veja, que você assista. Eu vou deixar o link na descrição, que são Recordações do Escrivão Isaías Caminha e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. E hoje eu vou trazer, esse volume é só de contos e de diário, né? Eu vou trazer um dos contos mais importantes do Lima Barreto, mais conhecido, que é O Homem que Sabia Javanês. E por que eu estou falando tanto de Lima Barreto? Porque há todo um movimento de valorização desse escritor que passou tanto tempo esquecido do público. Ele não teve, na minha opinião, ele não teve o reconhecimento em vida, né? Porque era pardo, porque brigou com a imprensa e também depois de sua morte. Então, há pouco tempo, há poucas décadas, talvez uma década, 2 no máximo, que nós estamos vendo se falar bastante de Lima Barreto. O conto de hoje, O Homem que Sabia Javanês, ele é um conto curto que foi publicado primeiramente no jornal carioca Gazeta da Tarde em 1911. E é claro, né, como todos os contos daquela época, depois eles eram reunidos em volume. E nesse conto, o Lima Barreto ele usa sua conhecida ironia para mostrar como o brasileiro admira qualquer um que se mostre um erudito, né? Que se mostre mais culto, mesmo que essa pessoa não tenha cultura nenhuma, seja um enganador e que não saiba nada. Por quê? Porque existe mesmo essa admiração do brasileiro por isso. A história começa com 2 amigos em uma confeitaria. Um deles chama-se Castelo, a gente sabe que ele é cônsul, e ele conta ao seu amigo chamado Castro muitas de suas aventuras aqui mesmo no Brasil e também mundo afora. E ele conta logo no começo ali que foi nomeado cônsul porque era professor de javanês, mesmo não sabendo absolutamente nada sobre a língua falada na ilha de Java, né, gente? Lá na Indonésia. O Castelo, que também então vai ser um narrador em primeira pessoa, né? Ele relata que ele não era do Rio de Janeiro, mas que ele havia chegado ao Rio de Janeiro ali. Ele vai contar a história de como ele se tornou professor de javanês. Então, ele tinha chegado no Rio de Janeiro há pouco tempo, ele vivia na miséria, ele não sabia mais como que ele ia conseguir ganhar dinheiro, quando ele viu um anúncio de jornal pedindo um professor de javanês. Aí ele pensou consigo próprio, bem, não deve ter muita concorrência para uma vaga como essa. Então, o que o malandro fez? No dia seguinte, ele foi até a Biblioteca Nacional e ele pesquisou sobre a ilha de Java e sobre a sua língua. Ele achou ali o alfabeto, então ele copiou o alfabeto e ele levou para casa, decorou as letras e apenas com isso e 2 ou 3 frases ali que ele tinha conseguido em javanês, conseguido entender, ele acabou se candidatando ao emprego que era para ensinar um velho, mas era um velho muito rico, o barão de Jacuecanga, de modo que esse barão ele pudesse ler um livro em javanês que o avô tinha lhe deixado como um amuleto. Então ele tinha uma responsabilidade familiar de ler este livro, porque esse livro era um amuleto. O Castelo, ele inventou para o barão que ele havia aprendido a língua com o pai dele, inventou também que o pai dele era um marinheiro javanês que já tinha morrido, e o barão acreditou em tudo isso. Aí então ele foi contratado e começou a dar aulas
Mas ele começou pelo alfabeto, que era a única coisa que ele sabia. Mas o velho já estava tão velho que nem o alfabeto ele conseguia decorar. Então ele pediu que o Castelo lhe traduzisse o tal livro e fosse lendo para ele em voz alta. Ora, era tudo que o Castelo queria, porque dessa forma ele podia inventar um monte de histórias, né? E histórias sempre que deixavam o barão muito feliz. Eram tão boas as histórias que o barão passou a gostar tanto do Castelo que o chamou para morar em sua casa e enchia o castelo de presentes. Claro que o malandro, ele ia contando as histórias aos poucos, não era tudo de uma vez, para aproveitar a boa vida que ele estava levando. E isso, quando eu fui reler agora, de certa forma, me lembrou bastante a história da Sherazade, né, e das Mil e Uma Noites, que ela, claro, guardada as devidas proporções, ela inventava histórias toda noite para não morrer. Um dia eu ainda vou falar das Mil e Uma Noites que eu ainda não falei aqui. Bem, mais tarde o barão indicou o Castelo para a diplomacia e a sua fama só crescia justamente por causa dessa admiração que o povo brasileiro tem de quem sabe uma coisa exótica, né? Às vezes completamente inútil no Brasil, como é o javanês. Quem fala javanês? Para que a gente precisa de javanês aqui no Brasil? Em virtude de tudo isso, o Castelo participou de congressos na Europa, ele escreveu artigos e ele se tornou então cônsul em Havana, onde ele serviu por vários anos e ele estava ali no Rio contando para o amigo que ele pretendia retornar para Havana e retomar o seu estudo de línguas exóticas. Como a gente conhece o Castelo, a gente sabe que ele não ia estudar muito não, tá? Era só ali uma ideia que ele tinha. E o conto termina com outra ironia do Lima Barreto, com o Castelo dizendo ao amigo que se ele não estivesse bem contente como cônsul, ele seria bacteriologista. Ou seja, o Castelo já havia entendido que ele poderia ser qualquer coisa nesse mundo com a sua cara de pau e contando com a ingenuidade do povo. Bastava ele inventar uma história e ser bem convincente. Então, gente, o conto, claro, era uma crítica do escritor Lima Barreto, crítica essa que ele vai fazer inúmeras vezes em sua obra, em seus romances, em seus contos, que é dessa pseudo-intelectualidade, esse povo que se acha tão culto e que os outros admiram, sendo que a cultura é bem fraquinha. Se você ainda não leu esse conto, não precisa comprar, ele está no site do Domínio Público, assim como várias obras do Lima Barreto. Você pode baixar sem gastar nada, né? Já caiu em domínio público. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico toda terça-feira no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Comente as crônicas, comente aqui embaixo, dê seu like, compartilhe tudo que é tão importante para a gente difundir literatura no Brasil. Até o próximo post.